Lee desenvolveu todo um estilo e filosofia de artes marciais próprios, muitos deles registrados em seu livro Tal do Jet Kune-do, com a adaptabilidade sendo um de seus princípios e a base para seu famoso ditado, seja água. As próprias ideias de Lee sobre artes marciais não favoreciam nenhum estilo particular. Em vez disso, paradoxalmente, a ausência de forma era a chave, para que pudesse ser adaptado a qualquer outro estilo de combate. Como resultado, escreveu Lee, Jet Kune-do utiliza todos os meios e não é limitado por nenhum. Da mesma forma, usa quaisquer técnicas ou meios que sirvam ao seu fim. Apesar das longas tradições de muitos tipos de artes marciais chinesas, Lee era contra seguir cegamente qualquer conjunto específico de instruções. Ele lamentou o fato de que os estilos tendiam a se tornar instituições moribundas com a pretensão de possuir a verdade com exclusão de todos os outros estilos. Ele considerava as artes marciais ensinadas por outras escolas uma bagunça sofisticada de movimentos supérfluos e técnicas de camisa de força que sobrecarregavam os praticantes. Isso os impede de perceber a verdadeira essência do combate, algo simples e direto, ele acreditava. Em vez de ir imediatamente ao cerne das coisas, formas floridas e técnicas artificiais são praticadas ritualisticamente para simular um combate real. Assim, em vez de estar em combate, esses praticantes estão fazendo algo sobre combate. Uma luta real, Lee insistiu, nunca seria planejada ou sujeita a regras. Seria um combate muito vivo. Lee acreditava que o acúmulo de formas era uma âncora que mantém e amarra um artista marcial. Se um lutador não tomasse cuidado, isso o afogaria. A solução de Lee para este problema foi sugerir que os alunos do Jet Kune-do alcançam um estado zen de desapego. Esvazie o seu copo para que se encha, se torne vazio para ganhar a totalidade, ele pregou. Se você quer entender a verdade nas artes marciais, para ver qualquer oponente claramente, você deve jogar fora a noção de estilos ou escolas, preconceitos, gostos e desgostos, e assim por diante. Então, sua mente cessará todos os conflitos e parará. Neste silêncio, você verá total e fresco. Jet Kune-do ensina seu aluno a se livrar de estilos, padrões ou moldes. Coloca ênfase especial em dominar as 4 faixas de combate. O combate real é vivo e dinâmico, e o artista marcial deve se livrar de técnicas inúteis. Você deverá ser capaz de usar os princípios da filosofia do Jet Kune-do para crescer como artista marcial. O mais importante, como pessoa. Esses princípios se aplicam não apenas às artes marciais, mas também à vida real. Livre de restrições de estilo, a filosofia Jet Kune-do defende a libertação de estilos, padrões ou moldes. Afirma que os movimentos do artista marcial devem ser diretos e simples. Colocou ênfase especial na economia de movimento e energia. O praticante de Jet Kune-do deve ser treinado no que Lee chamou de 4 distâncias de combate: chutar, socar, prender e agarrar. Uma das premissas que Bruce Lee incorporou foi o realismo de combate. Apenas técnicas úteis em situações reais de luta devem ser aprendidas. É preciso livrar-se do desnecessário. Bruce Lee acreditava que as lutas reais eram vivas e dinâmicas. Lutas reais não seguem um padrão estabelecido. O praticante de Jet Kune-do deve treinar para se adaptar a qualquer situação da vida real. Depois de estudar muitos estilos de artes marciais e a mecânica do combate real, Bruce Lee declarou uma série de princípios que o aluno de Jet Kune-do deve seguir. A mão dominante mais forte deve ser a mão líder. Coloque seu lado mais forte na frente. Porque a mão dirigente executará uma porcentagem maior do trabalho. A melhor defesa é um ataque forte. Combine defesa e ataque em uma ação. Evite telegrafar seus golpes. Seu ataque deve ser inesperado, surpreendendo seu oponente. O praticante de Jet Kune-do deve ser fluido como a água. Siga as famosas palavras de Bruce Lee e esvazie sua mente. Seja sem forma. Como água. Você coloca água em uma garrafa e ela se torna a garrafa. Você coloca em um bule, ele se torna o bule. A água pode fluir ou pode quebrar. Seja água, meu amigo. Estes são os princípios fundamentais da filosofia Jet Kune-do, libertação de estilos e formas. O domínio de todas as distâncias de luta para ser um artista marcial completo. E a constatação de que lutas reais não seguem nenhum padrão estabelecido. Pegue esses princípios e use-os para expressar gosto e liberdade individual, imune às limitações impostas pelos estilos de artes marciais. Os princípios que Lee incorporou ao Jet Kune-do. Ele sentiu que essas eram verdades universais de combate que eram evidentes e levariam ao sucesso no combate se seguidas. As 4 distâncias de combate em particular são o que ele sentiu foram fundamentais para se tornar um artista marcial total. Este também é o princípio mais relacionado às artes marciais mistas. Os praticantes de Jet Kune-do também concordam com a noção de que a melhor defesa é um ataque forte, daí o princípio de interceptar. Lee acreditava que,
Para um oponente atacar alguém, ele deveria se mover em sua direção. Isso proporcionou uma oportunidade de interceptar aquele ataque ou movimento. O princípio da interceptação abrange mais do que apenas interceptar ataques físicos. Lee acreditava que muitos não-verbais e telégrafos, movimentos sutis dos quais um oponente não tem conhecimento, poderiam ser percebidos ou interceptados, e, portanto, usados em vantagem própria. As 5 formas de ataque são categorias de ataque que ajudam os praticantes de Jeet Kune Do a se organizar seu repertório de luta e compõem a parte ofensiva do Jeet Kune Do. Os conceitos de batidas e chutes parados e socos simultâneos foram emprestados da esgrima europeia e da teoria do Wing Chun de defesa e ataque simultâneos, e compreendem a parte defensiva do Jeet Kune Do. Esses conceitos foram modificados para combate desarmado e implementados na estrutura Jeet Kune Do por Lee. Esses conceitos também complementam outro princípio de interceptação. Seja como água. Lee acreditava que os sistemas marciais deveriam ser tão flexíveis quanto possível. Ele costumava usar a água como analogia para descrever por que a flexibilidade é um traço desejado nas artes marciais. A água é infinitamente flexível. Pode ser visto através, mas em outras ocasiões pode obscurecer as coisas de vista. Ele pode se dividir e contornar as coisas, se reunir do outro lado, ou pode quebrar as coisas. Ele pode erodir as rochas mais duras, lambendo-as suavemente, ou pode fluir pelo seixo mais ínfimo. Lee acreditava que um sistema marcial deveria ter esses atributos. Os alunos do Jeet Kune Do rejeitam os sistemas tradicionais de treinamento, estilos de luta e a pedagogia confucionista usada nas escolas tradicionais de Kung Fu por causa dessa falta de flexibilidade. Jeet Kune Do é considerado um conceito dinâmico que está sempre mudando, sendo, portanto, extremamente flexível. Absorva o que é útil, desconsidere o que é inútil, é uma máxima de Bruce Lee frequentemente citada. Os alunos do Jeet Kune Do são incentivados a estudar todas as formas de combate possíveis. Acredita-se que isso amplie o conhecimento de outros sistemas de combate, tanto para aumentar o arsenal, quanto para saber como se defender contra tais táticas. Economia de movimentos. Os alunos do Jeet Kune Do são instruídos a não perder tempo ou movimento. Quando se trata de combate, os praticantes acreditam que as coisas mais simples funcionam melhor. Economia de movimento é o princípio pelo qual os praticantes alcançam a eficiência, descrita nas 3 partes do Jeet Kune Do. Utilizar este princípio economiza energia e tempo. Energia e tempo são 2 componentes cruciais em um confronto físico que geralmente leva ao sucesso se empregado de forma eficiente. Em situações de combate, maximizar a energia é benéfico para manter a atividade física. Da mesma forma, minimizar o tempo para executar as técnicas por causa de viajar menos distâncias é benéfico, pois o oponente tem menos tempo para reagir. Pare golpes e pare chutes. Isso significa interceptar o ataque de um oponente com um ataque seu, em vez de um simples bloqueio. Os praticantes acreditam que esta é a habilidade defensiva mais difícil de desenvolver. Esta estratégia é uma característica de algumas artes marciais chinesas tradicionais, bem como um componente essencial da esgrima europeia. Batidas e chutes de parada utilizam o princípio da economia de movimento, combinando ataque e defesa em um movimento, minimizando assim o elemento tempo. Ataque e defesa simultâneos. Ao confrontar um ataque vindo, o ataque é parado ou desviado e um contra-ataque é desferido ao mesmo tempo. Não tão avançado quanto um golpe de parada, mas mais eficaz do que bloquear e contra-atacar em sequência. Isso também é praticado por algumas artes marciais chinesas. Ataque e defesa simultâneos utilizam o princípio de economia de movimento combinando ataque e defesa em 2 movimentos, minimizando assim o elemento tempo e maximizando o elemento energia. A eficiência é obtida utilizando um bloqueio em vez de um bloqueio. Por definição, um bloqueio interrompe um ataque, enquanto um aparar meramente redireciona um ataque. O redirecionamento tem 2 vantagens: requer menos energia para ser executado. Ele utiliza a energia do oponente contra eles, criando um desequilíbrio. Chutes altos. Os praticantes de Jeet Kune Do acreditam que devem direcionar seus chutes para as canelas, joelhos, coxas e seção média do oponente. Esses alvos são os mais próximos do pé, fornecem mais estabilidade e são mais difíceis de se defender. No entanto, como com todos os outros princípios do Jeet Kune Do, nada está escrito na pedra. Se um alvo de oportunidade se apresentar, mesmo um alvo acima da cintura, pode-se tirar vantagem da situação sem se sentir prejudicado por esse princípio. Manter chutes baixos utiliza o princípio da economia de movimento, reduzindo a distância que um chute deve percorrer, minimizando assim o elemento tempo. Os chutes baixos também são mais difíceis de detectar e, portanto, se protegerem. Os 4 distâncias de combate: chute, socos, trape, drape.
Os alunos do Jet Kune treinam em cada uma dessas faixas igualmente. De acordo com Lee, essa gama de treinamento serve para diferenciar de outras artes marciais. Lee afirmou que a maioria, mas não todos os sistemas marciais tradicionais, são especializados em treinar em uma ou duas faixas. As teorias de Bruce Lee têm sido especialmente influentes e substanciadas no campo das artes marciais mistas, já que as fases de combate do MMA são essencialmente o mesmo conceito das faixas de combate do Jet Kune. Os intervalos evoluíram ao longo do tempo. Inicialmente, os intervalos foram categorizados em curto ou próximo, médio e longo alcance. Esses termos se mostraram ambíguos e eventualmente evoluíram para suas formas mais descritivas, embora ainda possa haver outros que preferem as três categorias. 5 formas de ataque. Ataque único e direto. É um único movimento, soco ou chute, que se move sem esforço para ocultá-lo, diretamente para o alvo pela rota mais econômica. Também pode ser indireto, começando em uma linha e terminando em outra. Como um soco que começa no estômago, linha média, e termina no queixo, linha alta, é um ataque lançado de um ângulo imprevisto, conseguido movendo-se de maneira a criar uma linha aberta para atacar. Ataque por imobilização e sua contraparte de ataque de imobilização de pé, que usam clinches, imobilizações para limitar a função do oponente. Ataque indireto. Simular um ataque a uma parte do corpo do oponente seguido de um ataque a outra parte como forma de criar uma abertura. Ataque por combinações. Trata-se do uso de múltiplos ataques rápidos, com volume de ataque como meio de vencer o oponente. Ataque por desenho. O objetivo ao usar o ataque com empate é atrair o oponente para um ataque comprometido, atraindo-o para o que parece ser um alvo exposto, em seguida, interceptando seu movimento. Pode-se executar um movimento que convida um contra-ataque, em seguida, contra-atacar enquanto morde a isca. 3 essências do Jet Kune são técnicas devem conter as seguintes propriedades. Eficiência. Um ataque que atinge seu alvo usando a quantidade máxima de energia e aplicando-a em um único ponto no menor tempo possível. Franqueza. Fazer o que vem naturalmente de uma forma aprendida. Simplicidade. Pensar de forma descomplicada, sem ornamentação. Linha central. A linha central se refere a uma linha imaginária descendo pelo centro do corpo. A teoria é explorar, controlar e dominar a linha central do oponente. Todos os ataques, defesa e trabalho de pés são projetados para preservar sua própria linha central e abrir a do seu oponente. Lee incorporou essa teoria ao Jet Kune do Wushu. Essa noção está intimamente relacionada à manutenção do controle dos quadrados centrais no xadrez estratégico. As 3 diretrizes para a linha de centro são: aquele que controla a linha central controlará a luta. Proteja e mantenha sua própria linha central enquanto controla e explora de seu oponente. Controle a linha central ocupando-a. Realismo em combate. Uma das premissas que Bruce Lee incorporou no Jet Kune foi o realismo de combate. Ele insistiu que as técnicas de artes marciais deveriam ser incorporadas com base em sua eficácia em situações reais de combate. Isso diferenciaria o Jet Kune de outros sistemas em que havia uma ênfase na técnica florida, como Lee diria. Lee afirmou que técnicas floridas, espalhafatosas poderiam parecer boas, mas muitas vezes não eram práticas ou se mostravam ineficazes em situações de sobrevivência nas ruas e autodefesa. Essa premissa também diferenciaria o Jet Kune de outros sistemas de artes marciais orientados para o esporte, que eram voltados para o torneio, ou sistemas de pontos. Lee sentiu que esses sistemas eram artificiais e enganou seus praticantes com uma falsa sensação de verdadeira habilidade marcial. Lee sentiu que, como esses sistemas favoreciam uma abordagem esportiva, eles incorporavam muitos conjuntos de regras que acabariam por prejudicar um praticante em situações de autodefesa. Ele também sentiu que essa abordagem das artes marciais se tornou um jogo de pega-pega, que levaria a maus hábitos, como puxar socos e outros ataques. Isso levaria novamente a consequências desastrosas em situações do mundo real. Por causa dessa perspectiva, Lee utilizou equipamentos de segurança de vários outros esportes de contato para permitir que ele treinasse com os oponentes, totalmente de forma real. Esta abordagem de treinamento permitiu que os praticantes chegassem o mais perto possível de situações reais de combate com um alto grau de segurança. Bruce Lee conquistou o mundo das artes marciais como uma tempestade. A filosofia do Jet Kune foi uma revolução em seu tempo. Foi o próximo passo na evolução das artes marciais. Suas ideias e conceitos foram adotados pelo maior artista marcial do nosso tempo e deram origem à nova geração. Vamos terminar com as palavras do grande mestre Bruce Lee. Jet Kune é apenas um nome usado, um barco para atravessar, e uma vez atravessado deve ser descartado e não ser carregado nas costas. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, e até a próxima. Kick me.
is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger